Olá, esse é o nosso segundo vídeo da série Introdução à Internet das Coisas. E nesse vídeo nós vamos falar de um termo que está se popularizando, que é Internet das Pessoas. Bom, se essa série é sobre Internet das Coisas, você deve estar se perguntando, e o que é a Internet das Pessoas? Bom, a gente vai falar de Internet das Pessoas daqui um pouquinho e mostrar como é que isso lá no futuro se relaciona com a Internet das Coisas. São conceitos extremamente simples e aqueles que estiverem assistindo o vídeo, que tiverem mais conhecimento, eu peço obviamente que tenham um pouco de paciência para que a gente consiga colocar aqueles que não estão no mesmo nível, no mesmo contexto, tá bom? Eu preferi utilizar o quadro ao invés de utilizar, por exemplo, a PowerPoint, para que a gente tornasse a discussão um pouco mais didática, um pouco mais dinâmica. Bom, e o que vem a ser a internet das pessoas? Bom, a internet das pessoas é a internet que a gente conhece, ok? Bom, então hoje a gente tem a internet, a gente não precisa contar a história da internet, a internet está aí amplamente conhecida, ninguém mais vive sem, todo mundo sabe o que faz a internet. Uma coisa interessante sobre a internet é que a internet se massificou nos últimos anos, nas últimas décadas, porque ela possibilitou principalmente a comunicação entre pessoas. A internet facilitou muito a comunicação entre pessoas e ela acabou massificando essa comunicação entre pessoas, possibilitando que pessoas falassem com pessoas independente de onde elas estão. Isso é extremamente interessante porque isso permitiu que as pessoas inicialmente pudessem começar a trocar mensagem de texto e não tivessem que esperar semanas para o carteiro entregar uma carta. Depois veio tecnologias de e-mail e mais recentemente o velho e bom WhatsApp, que é uma tecnologia de troca de mensagem. Então, se vocês repararem nesse contexto, a internet, de fato, ela é uma rede de comunicação para pessoas. Por mais que nas pontas a gente esteja falando de empresas, ainda assim no fim do dia nós temos pessoas falando com pessoas, pessoas de uma empresa falando com pessoas de outra empresa. E uma outra coisa interessante é que a maior parte dos produtos, das aplicações, dos aplicativos, enfim, a maior parte daquilo que é criado na internet, ou que foi criado na internet, foi criado para pessoas. Por isso que a gente chama a internet que a gente tem hoje de internet das pessoas. Vamos dar alguns exemplos. Então a gente já falou de troca de mensagem, é um produto que foi criado para que as pessoas pudessem se comunicar de forma mais rápida, independente da sua localidade. Um outro produto, por exemplo, interessante, que a gente tem na internet, fotos. Quase todo mundo gosta de tirar fotos, principalmente depois das fotos digitais, das câmeras digitais. Então hoje, além da gente poder tirar fotos, a gente pode salvar todos esses álbuns digitais, todas as fotos digitais, num álbum, por exemplo, na internet. Poxa, que bacana! Posso ter todas as minhas fotos, centenas ou milhares de fotos armazenadas na internet. E qual é a vantagem disso? Bom, a primeira vantagem disso é que eu tenho um ponto único de acesso às minhas fotos, independente de onde eu esteja. Então eu posso estar, por exemplo, aqui no Brasil, acessando as fotos no Japão. Ou, o que é mais interessante, como a gente está falando que a internet que nós temos hoje foi criada para pessoas, hoje a gente consegue compartilhar as nossas fotos com pessoas, com outras pessoas. Então olha que interessante, a internet propiciou que a gente começasse a compartilhar os nossos álbuns de foto digital com outras pessoas de forma praticamente instantânea, ok? Que outro produto também tem na internet que foi feito para pessoas? Vídeos. Apesar dos vídeos estarem se popularizando, se popularizaram nos últimos anos, estão se popularizando ainda mais, vídeo também é um produto que foi criado para pessoas. Por mais que a gente tenha, assim como nas mensagens, empresas utilizando vídeo, no final das contas elas querem atingir
pessoas. Assim como esse vídeo que está sendo publicado no YouTube, o grande objetivo dele é atingir pessoas, né? Então o vídeo é um outro produto na internet que foi criado para pessoas. Ok. Um outro produto, ou outros produtos, né? Outras categorias de produto que foi criado na internet, e esse todo mundo conhece, massivamente conhecido, são as redes sociais. Essas cresceram muito, se tornaram importantes, principalmente porque elas conseguem conectar muitas pessoas ao mesmo tempo e conseguem de fato colocar muitas pessoas dentro do mesmo contexto. Então, hoje, por exemplo, a gente tem Facebook, Twitter, Google+, Instagram e por aí vai, né? Então, olhem que interessante. O que as redes sociais fazem? Elas conectam, de novo, pessoas, né? Elas fazem com que pessoas comecem a socializar com outras pessoas, ok? Então, reparem que mesmo que hoje grandes empresas estejam utilizando, por exemplo, o Facebook para suas campanhas de marketing, de divulgação, no final das contas eles estão almejando atingir pessoas, né? Então comecem a reparar como a internet hoje é feita de fato para pessoas, né? São pessoas no final das contas que estão utilizando a internet, né? E claro que com o avanço das redes de comunicação, o barateamento dos pacotes de dados, não só no Brasil, como no mundo inteiro, barateamento de equipamentos, smartphones, computadores, etc., isso permitiu que cada vez mais pessoas se conectassem à internet e começassem a compartilhar seus sentimentos na internet. Isso é uma coisa extremamente interessante e que vai fazer sentido também quando a gente falar um pouquinho lá da internet das coisas. Então vou dar um exemplo para vocês. Vamos tentar criar aqui um exemplo simples, né? Vamos imaginar que a gente esteja numa manifestação, ok? Bom, a gente está numa manifestação. O que a gente faz ou a gente pode fazer? A gente tira uma foto, né? Então, poxa, eu estou lá na manifestação, tirei uma foto. E para compartilhar o fato de eu estar na manifestação, eu compartilho essa foto, por exemplo, numa rede social, ok? Só que eu não simplesmente compartilho essa foto na rede social. Eu compartilho essa foto agregando a ela um sentimento, né? Então eu posso ter um sentimento de concordar com o objetivo daquela manifestação, ou eu posso ter um sentimento de discordar do objetivo daquela manifestação. Então vejo que no final das contas, eu estou compartilhando um sentimento, estou compartilhando um movimento, estou compartilhando uma ação com outros numa rede social, ou seja, eu estou compartilhando com pessoas, né? Então vejam como esse fenômeno é interessante. Uma vez que isso está público para as pessoas do meu meio social ou da minha rede social, essas mesmas pessoas podem começar a ter sentimentos associados ao que eu acabei de dizer para elas, ao que eu acabei de publicar. Então, alguns dos meus amigos podem dizer que concordam e alguns dos meus amigos podem dizer que discordam do que está acontecendo na manifestação, né? Então, isso é uma coisa extremamente interessante porque isso volta ao ponto do termo internet das pessoas, onde a internet que a gente tem hoje, de fato, ela é feita para conectar pessoas, né? E para encerrar, até onde a internet chegou? Poxa, chegou até por exemplo, aplicativos de relacionamento e encontro, né? Esse um pouco mais polêmico, mas se a gente parar para pensar, de novo, ele faz com que pessoas se conectem com pessoas, né? Então existem muitas empresas por trás disso, existem muitos negócios por trás disso, mas no final das contas, a internet que a gente tem hoje, ela é basicamente uma internet feita de pessoas e produtos que são criados para pessoas. Nos próximos vídeos,
a gente vai entender como é que isso aqui se conecta com a internet das coisas. A gente se vê lá. Até mais.